Vamos falar de coisa chata, né? A Oracle inicia demissões em massa e enfrenta ação judicial aqui no Brasil. Isso é uma notícia que já estava sendo ventilada aí há alguns dias, semana passada, inclusive. A gente quis trazer ela. Acabamos comendo um mosca semana passada, mas agora a gente tem mais informações. Ela iniciou uma onda global de demissões no final de março, que pode atingir até 30 mil funcionários, notificando os afetados por meio de um e-mail direto e informando o desligamento imediato. Então, esse e-mail foi muito direto mesmo. Foi. Eu acho que isso aí, que não sei se é bom ou ruim, tem gente que fala assim, tem que ser direto mesmo. Porque não adianta você tentar florear uma notícia muito ruim ali. É meio também. Que assim, então, hoje é seu último dia de trabalho. Foi meio assim, sabe? Foi. Os cortes que já atingiram operações nos Estados Unidos, na Índia, no Canadá e no México fazem parte de uma reestruturação organizacional para reduzir custos e redirecionar recursos para projetos de inteligência artificial. A empresa justifica o movimento como uma estratégia para financiar a construção de novos centros de dados e outras iniciativas de infra voltada à IA. Enquanto o mercado estima que o impacto total possa chegar a milhares de postos de trabalho, a liderança da multinacional confirmou pacotes de indenização baseados no tempo de serviço para os desligados, seguindo uma tendência de redução de pessoal já vista em outros gigantes do setor, como a Amazon e também a Block. No Brasil, a reestruturação resultou na demissão de pelo menos 200 funcionários, o que gerou uma reação imediata do Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação de São Paulo. O SINDPD ingressou com uma ação civil na Justiça do Trabalho, alegando que as dispensas coletivas ocorreram sem negociação prévia, violando o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a obrigatoriedade de intervenção sindical em demissões em massa. A ação solicita a reintegração dos funcionários e a suspensão de novos cortes, sem diálogo com a entidade representativa. Além da questão judicial local, relatórios globais indicam que a Oracle planeja automatizar diversas funções internas, colocando cargos técnicos e administrativos na mira do avanço dos sistemas inteligentes para otimizar a operação mundial da companhia. Então, nesse caso, eles querem, obviamente, trocar alguns cargos por IA, ou pelo menos uma tentativa, mas eles estão precisando financiar infra. Pois é. Criar novos centros de dados, já que eles agora também são uma das referências aí, né? E eles resolveram financiar cortando na própria carne, né? Essa foi a verdade. Então, provavelmente viram ali, talvez, alguns projetos que não vão para frente ou que não estão mais tão interessantes para a empresa e, infelizmente, isso daí gera uma quantidade de emissões gigantescas, até porque a Oracle é uma empresa também gigantesca. Eu tenho uma visão eu acho um pouco difícil de entrar o sindicato pedindo para realocar novamente as 200 pessoas. Eu acho que mesmo que isso aconteça, vai ser algo ali de meses, entendeu? Porque se a empresa está fazendo esse corte, esse remanejamento, ela não vai simplesmente, tá bom, então vou recontratar todo mundo. No Brasil a gente mantém os projetos. A gente mantém. Então, assim, é uma solução ali que não vai ser duradoura. Mesmo que voltem as 200 pessoas, infelizmente, em pouco tempo elas vão acabar saindo novamente da empresa, se é que vão voltar, né? Aí pode acontecer, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas, por exemplo, já que eles têm um pacote de indenização, pode ser que no Brasil eles suspendam isso. Pois é, e no Brasil normalmente não tem, porque eles já seguem a legislação ali de que você tem um aviso. Podem até fazer, é verdade. Inclusive eu tem pessoas na internet que começaram a dar depoimentos sobre essa demissão. E tem gente que já estava há 30 anos na Oracle, tem gente com 20 anos na Oracle que foram dispensados. E aí fica aquela coisa realmente, vale a pena investir em praticamente uma vida ali, inteira dentro de uma empresa? Cada um tem uma visão sobre esse tipo de coisa, né? Obviamente que quando você está tanto tempo numa empresa, num projeto, acho que você tem que realmente se dedicar, não pela empresa, mas por você, para você sentir que você está evoluindo. Se a pessoa ficou 30 anos dentro de uma empresa e ela estava satisfeita, então ela, como pessoa, estava evoluindo. Então ela tem que pensar nisso. Obviamente, não dá para pensar igual uma super família, super unida, nem família é super unida também, né? Mas esse tipo de reflexão também. Trabalho realmente é um trabalho. Você pode ter, assim, amizades, você pode ter um comprometimento, mas você tem que saber separar também, quando precisa. Porque quando a empresa, ela em algum momento precisa redirecionar os investimentos, as pessoas acabam sendo afetadas também. Não tem jeito, né? E a gente, na vida profissional, acaba também fazendo isso por outro lado, né? A gente pode gostar muito de uma empresa ali, ter uma relação legal, mas se aparece outra oferecendo uma oportunidade melhor, a gente acaba também trocando.
Então, faz parte da vida. De qualquer forma, a gente entende, cara, que é sempre muito complicado, né? Essa quantidade de demissões em massa, pô, você pega ali, vão ter os mais variados casos. Até uma das reportagens que eu vi dizia lá que tinha um limite, você tinha um bônus por ano trabalhado. E o limite eram 26. Então, cara, 26 anos, você vê, é porque realmente tem gente ali, possivelmente, com mais tempo do que isso de casa. Então, é muito tempo de dedicação à empresa. E eu acredito que para a empresa também não seja tão fácil fazer esse tipo de corte, né? Embora para uma empresa maior é sempre diferente de uma empresa menor, né? Se você, por acaso, conhece ou foi afetado e quiser deixar algum comentário aqui sobre isso, pode deixar, tá? Se você se sentir à vontade também. Porque em outras situações que a gente falou sobre demissão, tiveram gente também que foi afetado, que comentou e aí mostra um pouco mais de informação, né, interna ali de como está sendo esse processo. A gente tem que entender que o mercado tá meio eufórico, tá histérico, né? Quando a gente olha de 3, 4 anos para cá, a coisa tá numa velocidade assim, muito maluca de se entender, até de acompanhar também. Tem muitas iniciativas de inteligência artificial que está dando muitos frutos, mas tem muita empresa se dando muito mal também. A gente já trouxe isso lá no código-fonte. Isso não quer dizer que é uma bolha gigante. Eu já estou achando já que, pela quantidade de investimentos, vai muita gente se dar mal, mas muita gente vai se dar bem também. Então, nunca é 880, né, esse tipo de coisa. E a gente tem que ficar de olho também no mercado. Então, por isso que a gente traz essas notícias de mercado, porque a gente tem que ficar de olho. A gente, por exemplo, viu que o número de matrículas em ciência da computação nos Estados Unidos caiu já há muitos anos, mas outros cursos surgiram também e tem alta demanda. E lá nos Estados Unidos já tem algumas pesquisas mostrando que o número de contratações para engenheiros de software, no fim, acabam aumentando, estão aumentando. Está aumentando muito. Não, mas não está diminuindo. E a gente sempre traz aqui notícias, obviamente, das big techs, das grandes, que contratam milhares, dezenas, e às vezes centenas de milhares de pessoas. E a gente tem que olhar para o mercado como um todo. Isso não quer dizer que, apesar dos layoffs que estão rolando, o mercado está indo de vento em popa. Não, o mercado está mudando. Então, é isso que a gente tem que ficar sempre alerta e ver realmente para onde vai. Quais são as skills que estão sendo pedidas, que tipo de profissional as empresas estão contratando, mas principalmente, as empresas que são big tech, geralmente vão muito nessa onda. Elas têm que fazer sempre investimentos maciços. E nem todas as empresas surfam nisso, porque tem muito mais em jogo ali, às vezes. Por exemplo, esse dia foi o Duolingo, né? Vão trocar todo mundo. Aí trocou. Aí daqui a pouco está contratando tudo de volta. Eles voltaram a contratar pessoas porque fizeram um movimento muito brusco e não deu resultado. A gente tem que trazer isso. Tem empresas que não vão conseguir o resultado. Por mais que a gente veja esse tipo de coisa assim agora na Oracle, pode ser que lá na frente ela perceba, putz, eu preciso voltar a contratar. E aí outra coisa que todo mundo fala também. Desculpa te cortar, Vanessa. Desculpa, eu corto a Vanessa, o pessoal reclama também. A gente corta, não liga não. Fiquem tranquilos. Esse pode ser um movimento também para tentar diminuir o custo de folha das empresas. Pois é, pode também. São 2 pontos. Aí eu vou ter que complementar o do Gabriel. Então, se fala muito isso. Na área de desenvolvimento, em especial, que os salários estão muito altos, se fala muito nisso. Vão mandar todo mundo embora para contratar profissionais que tenham um salário mais baixo. Infelizmente, também acontece. E aí se usa a IA, né, como uma pretexto. Desculpa ali, um pretexto. Mas, com relação à Oracle, que eu ia falar, ela até dá essa justificativa. Ela está, na verdade, reduzindo ali talvez algumas áreas, o quadro de pessoal, porque ela quer investir em infraestrutura. Então, com certeza, nessa área, ela vai contratar outros profissionais. O problema é que, às vezes, não dá simplesmente para realocar os profissionais, né? Não dá porque... São skills muito diferentes, né? Em data center, essa área de infra, tudo... Não há necessidade de tantas pessoas assim quanto para desenvolvimento ou, né, para parte de engenharia e tudo. A gente tem que ficar de olho realmente. Por isso que a gente sempre vai trazer esse tipo de notícia, tá? Porque é super importante e relevante. Está acontecendo lá fora, vai bater um pouco aqui no Brasil, porque a Oracle tem presença no Brasil e tem empresas vindo para o Brasil. Então, é isso. É uma constante mudança. Esse aqui é o corte de uma notícia do Compilado, que é o podcast do Código Fonte TV. Onde toda semana tem episódio novo falando de programação, tecnologia, inteligência artificial e cibersegurança. Então já se inscreva no canal do Compilado e acompanhe os episódios completos. E concorra a prêmios.